Boa noite. Alguém já me escuta? Boa noite, Annalise. Tá me escutando bem? A voz tá boa, tá audível? Boa noite. Boa noite. Tá me escutando bem, Annalise? A voz tá boa? Tá bem audível? Boa noite, Bel. A voz tá boa? Tá escutando bem? Vamos esperar umas 5 pessoas aí entrarem para a gente começar o nosso trabalho. Eu botei uma musiquinha aqui de fundo, fundo musical. Tá muito alta, tá bom, está atrapalhando. Ok, Bel, obrigado. Boa noite. Mas tá dando para vocês escutarem a música aí? Tá saindo aí na mídia. E o volume tá bom da música, Annalise? Boa noite, Airon, boa noite. Não está atrapalhando o fundo musical, mas dá para vocês escutarem. Ok. Pronto, espera mais um pouco para a gente começar. Já são aqui, já passa de 5 minutos. Obrigado, Airon, tá ótima. Bem relaxante e tranquila. Ok. A pleiade de espíritos desencarnados aqui presente, como este meio de comunicação está levando a mensagem que a gente vai estudar agora à noite para as colônias, né, os umbrais, aos irmãos mais necessitados, assim como todos nós encarnados. Pronto, mais uma pessoa, já tem 4, a gente inicia o trabalho. Inspirar pelo nariz, enchendo o diafragma. E expirando pela boca.
Pronto, devido à hora, vamos iniciar o nosso trabalho aqui com vocês e os irmãos desencarnados. Como o nosso tema é da Gênese, a Gênese completou 153 anos. No capítulo 18, os itens 1 a 35. Os tempos são chegados, sinais dos tempos e a geração nova. É o estudo da noite de hoje. E para iniciarmos, uma boa noite a todos. Todos já me conhecem, Mário Penaforte, trabalhador voluntário da Associação Espírita O Caminho da Luz, o qual a gente está fazendo o trabalho nesta noite de hoje. Como já citei, o trabalho é do livro A Gênese, do capítulo 18, os tempos são chegados. Então eu vou ler aqui, iniciando o nosso trabalho, no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade vai trazer a sua mensagem. Boa noite, Norma. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que condiz, com o estudo da noite de hoje, os tempos são chegados, quando o Espírito da Verdade, que acreditamos que é Jesus, ele disse que é chegado os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E é o que a gente está observando, passando por isso, por sinal somos privilegiados por estarmos vivenciando esses novos tempos, esses tempos de sermos chamados para essa geração nova. Fazemos parte, temos esse orgulho de sermos dessa geração nova ainda. Essa jovialidade, Norma? Estamos ainda muito jovem, mas o espírito é muitíssimo, mais jovem, velho ao tempo, mas o que mais importa neste corpo, que ora eu o animo, mas sinto-me um espírito bem jovem. Então, no trabalho da noite, a gente vê que os tempos são chegados, que os cataclismas, que as pandemias sempre existiram e sempre existirão. No advento da internet, temos tomado conhecimento em tempo real dos acontecimentos. Mas não é novidade para nós, principalmente nós espíritos, acredito até irmão de outras religiões, que a pandemia sempre existiu. Os cataclismas, os tsunamis, os maremotos, terremotos, eles fazem parte da lei universal. Como a gente vai ver aqui algumas passagens de O Livro dos Espíritos, como também do próprio livro A Gênese. Vamos fazer aqui uma leitura para a gente fazer um comentário. Lá no início da Gênese, no item 1, ele vai dizer assim: os tempos marcados por Deus são chegados,
nos dizem de todas as partes onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Olha lá. Em que sentido é necessário entender as palavras proféticas? Vou repetir. Os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Em que sentido? Será que a doutrina espírita veio amedrontar ou veio acalentar-nos? E conhecemos a doutrina como consoladora. Ela veio nos consolar. Como disse o próprio Jesus, que iria para o Pai, mas que enviaria um outro Consolador que vos falaria tudo isso e muito mais, o Espírito da Verdade, o que a gente acabou de ler como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. A nova geração, os novos tempos, os sinais dos tempos, é nos chamando a atenção ao despertar, ao acordarmos dos tempos que dormimos muito, mesmo em vigília, em outras encarnações e até nessa, no início desta e até agora, para aqueles ainda que não despertaram para o entendimento da vida, do porquê está na Terra, de onde vim, onde estou e para onde vou. Nós não estamos aqui só para o lazer, para comer, para trabalhar e para dormir, e sim para evoluirmos e contribuirmos com o avanço do progresso da nossa humanidade terrena. Dependerá de cada um de nós esse avanço. E esse tempo chegou. Chegou de uma forma que está sacudindo a muitos. Poderemos usar aqui a pandemia, que ela não foi a única. Teve a ebola lá em 1900 alguma coisa, lá bem atrás. Tivemos a gripe aviária, tivemos tsunami, tivemos abalos aí de torres gêmeas nos Estados Unidos, ainda temos muitas guerras, países se conflitando, não respeitando a intolerância religiosa, não respeitando a sexualidade, não respeitando as castas, as etnias, não respeitando a fé alheia. Onde aqui na doutrina espírita aprendemos que devemos respeitar a todos e a todos por igual. Ainda estamos muito distante, ainda somos muito orgulhosos, vaidosos, egoístas. Mas um dia chegaremos lá e o tempo é agora. Por isso que o estudo da noite de hoje faz a gente refletir muito mais, porque é a hora da reforma íntima. Sabemos não ser fácil. Todos nós lutamos e batalhamos todos os dias para que possamos nos melhorar um pouco. Quando dizemos hoje melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. E o senhor Allan Kardec, ele nos afirma dizendo: o verdadeiro espírito é aquele que faz por onde domar suas más inclinações. E é a verdade. O que importa é esse esforço que a gente vem fazendo, vem galgando, nessa reforma íntima, que um dia chegaremos lá, que hoje, com certeza, já nos encontramos numa condição melhor do que as existências anteriores, até da existência atual. Escutamos, eu mesmo posso dizer, hoje eu me melhorei muito, não sou perfeito, mas esta doutrina, há 28 anos, me fez pensar de uma forma melhor, de agir de uma forma melhor, lutando a cada dia para ser um ser melhor. E vocês estão refletindo, e é verdade, porque vocês também têm feito isso. Sabemos que não é fácil, sabemos que o espírito é que é fraco e não a carne. Mas um dia chegaremos lá, um dia seremos anjos, como diz a música. Um dia vestiremos a veste nupcial, que é a veste do espírito limpo, que é ela que vai fazer com que a gente possa ir para um mundo ditoso, porque as pessoas estão confundindo com essa questão da transição planetária, com esse mundo de regeneração. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, galgando, caminhando para o mundo de regeneração.
O mundo de regeneração ainda não será um mundo ditoso, como muitos ainda estão confundindo. Inclusive espíritas que não estudam. Ainda acha que o mundo de regeneração é um mundo que não vai se ter mais guerras, não vai existir mais o mal na Terra. Vai existir sim, de uma forma bem menos, de uma forma, digamos assim, paulatinamente, o mal vai sendo dissipado da Terra e de cada um de nós. Esse é o mundo de regeneração. Não podemos dizer aqui nem afirmar datas de quando o planeta Terra será um mundo ditoso. Eu vou chutar aqui pelo que li, estudei e que assisti em algumas lives, que há expositores estudiosos, que estudam a parte bastante científica da doutrina, que isso aí durará muito tempo, que possa se pôr aí 1000 ou mais, 10.000, 100.000 encarnações para que o planeta Terra seja um mundo ditoso, para que ele perca a sua matéria e que possamos viver a matéria quintessenciada, que não é esta daqui, que esta veio do pó e do pó voltará. Daí a gente vai ver algumas perguntas que falam sobre essa questão do mundo de destruição, da lei do progresso. Mas vamos lá, outra questão aqui na Gênese. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser a marcha do conjunto. Tudo que nós citamos, que já dissemos anteriormente, é tudo um conjunto. Tudo faz parte desse nosso planeta como do nosso universo. Não vivemos sozinhos, como achávamos antes de conhecermos a terceira revelação bíblica, que é o Espiritismo, o Espírito da Verdade trazido pelo próprio Jesus. E com a permissão de Deus, a permissão divina. Nada está perdido, nada se perde, como dizia Lavoisier. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E nós ainda não estamos preparados para a transformação do fenômeno da morte. Ainda tememos a morte, estamos estudando-a e ainda temos o temor. Eu muitas das vezes digo, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como irei deixar o corpo físico, desencarnar. Porque colheremos aquilo que plantamos, quando não pedimos para desencarnar de tal forma. E muitas das vezes os nossos pedidos são atendidos. Daí a necessidade desse estudo, deste entendimento, que eu diariamente em minhas orações eu peço sabedoria e discernimento. Reconheço as minhas fraquezas, reconheço também as minhas virtudes, o qual aqui jamais eu iria denominá-las, mas luto a cada dia para essa transformação. Vamos aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 41, que Kardec faz aos Espíritos. Eu estou aqui lembrando que nós iniciamos o trabalho e esqueci de fazer a prece, mas aquela meditação inicial da respiração, que eu fiz um momento de silêncio, esse fundo musical foi a nossa prece inicial. Na pergunta 41, em O Livro dos Espíritos, Formação dos Mundos, Kardec vai perguntar aos Espíritos: o mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe se espalhará de novo no espaço? Vou repetir a pergunta. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhada de novo no espaço? E os espíritos responderam: podemos saber, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Daí Lavoisier dizia o que já dissemos. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Até os nossos corpos,
uma vez sepultados, até no próprio crematório, as cinzas, serão reaproveitadas no universo e até retornando para a nossa própria terra, a nossa casa atual. Já na pergunta 114, na progressão dos espíritos, já que estamos falando aqui de tempos que são chegados, de nova geração ou nova era, lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na parte 2, progressão dos espíritos, na questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos responderam: são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Aquilo que dissemos há pouco, que quando lutamos, que quando fazemos por onde para não errarmos mais naquilo que já erramos, aquilo que já praticamos. O importante é o arrependimento e lutarmos para não repeti-lo, que muitas das vezes caímos nas tentações. Daí o Cristo sempre nos alertou que orássemos para não cairmos em tentações, que orássemos pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos. E temos inimigos ocultos, o qual não sabemos dessa e de outras existências, que muitas das vezes esquecemos de orar pelos amigos, que dirá pelos inimigos. Mas é um exercício constante que, com certeza, chegaremos lá. E voltando à Gênese, só um momento aqui. Só mais um momento. E voltando lá na Gênese, ele vai dizer assim: isto posto, diremos que nosso globo, como todo o que existe, está submetido à lei do progresso. Não só é a Terra que está se submetendo a progredir. Daí ele disse que não só o nosso mundo, mas todo aquele que existe está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos, encarnados e desencarnados. Está vendo aí? Ora estamos encarnados, mas também podemos progredir quando estivermos desencarnados. Que o povoam. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Está vendo aí? Que a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Daí essa necessidade dessa convivência em família, dessa convivência em sociedade, do meio qual vivemos, na família qual estamos ora encarnados, é justamente a família que necessitamos para o nosso progresso. Fisicamente, o globo sofreu transformações e vem sofrendo a cada dia, constatadas pela ciência, e que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Aí ele repete aqui: moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. O que ele quis dizer? Nós sabemos que, infelizmente, a inteligência tem sido avançada muito mais do que a moral, mas também se faz necessário. Às vezes observamos que muitos espíritos já trazem consigo a moral e a inteligência. Eu hoje tenho X anos, mas se eu tivesse 20 anos, ou há 20 anos atrás, melhor dizendo, e tivesse conhecido a doutrina espírita, eu hoje não teria me endividado tanto.
se eu tivesse o conhecimento há muito tempo atrás. Mas você tem 28 anos e frequenta a doutrina, mas eu vim estudar mesmo com afinco de 12 anos para cá. Frequentava, ouvia, estudava muito pouco. E tenho estudado muito mais de uns tempos para cá, vendo a necessidade e os empurrões que Claudivan vem me dando, sempre persistindo que eu faça esse trabalho de tribuna. Como já me visitou aqui há anos atrás, quando sofri uma patologia, e ele veio aqui me trazer uma mensagem da espiritualidade que havia sido uma prorrogada em minha vida e que eu ainda teria algo para dar por continuidade na vida terrena. Que essa voz não foi por acaso, não que esteja desmerecendo as vozes, que vocês têm umas vozes belíssimas, a Norma, o Claudivan, todos têm vozes belíssimas. E não importa a voz. Tantos de vozes bonitas e quando fala, não fala coisas que convém, não aproveita aquilo que está cheio o coração de coisas boas para transmitir ao nosso próximo. Daí essa necessidade desse estudo, desse entendimento, da sabedoria e do discernimento que estamos buscando a cada dia. E os tempos são chegados. Mas o livro Transição Planetária, ele vai falar sobre essa questão da transição. Porque os cataclismas sempre existiram e vão existir daqui para frente. Como já dissemos, temos o conhecimento de imediato por causa do advento da internet, que veio também nos auxiliar, que veio para o bem, como agora nesse momento estamos aqui no nosso lar, no nosso conforto, e levando a mensagem de Jesus às criaturas. E vocês aí no conforto de vocês, estudando conosco. É um instrumento que no futuro poderemos até nos comunicarmos com os nossos irmãos que já fizeram retorno para suas casas. Por isso eu uso o termo casas e uso o termo casa com C maiúsculo, quando disse Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão, a cada um segundo as suas obras. E é uma verdade. Vemos aí espíritas, espíritos de outras religiões, sofrendo na própria espiritualidade, espíritas, querendo buscar ou buscando aquilo que deixou aqui na Terra, porque ainda estamos muito apegados ao materialismo, principalmente ao nosso corpo carnal. Não queremos ainda deixá-lo. Como dissemos, a vaidade ainda impera, o orgulho, o egoísmo ainda é latente dentro de nós. Mas um dia chegaremos lá. Estamos buscando, galgando, estudando e lutando em coletividade, como na nossa casa. Que fazemos esse estudo, que comentamos, que debatemos, que tiramos dúvidas, porque aqui nós podemos raciocinar. Estamos na era que não podemos mais, nesses tempos chegados, nessa nova geração, da intolerância religiosa. Sabemos que o Espiritismo é o futuro das religiões e não a futura religião. Daí o respeito com os nossos irmãos de outras religiões, a intolerância religiosa, que hoje é lei federal, que é crime, onde a gente tem que respeitar os nossos irmãos de matrizes africanas, os nossos irmãos de seitas, os nossos irmãos protestantes, católicos, e os espíritas outros, porque há espíritas que têm pensamentos diferentes, que está estudando a doutrina, às vezes frequenta ou não frequenta a casa espírita, mas que tem um pensamento diferenciado mesmo estudando a doutrina, o que não pode ocorrer porque a doutrina espírita foi enviada por Jesus como Consolador prometido, e Kardec foi o que se doou, o escolhido, porque ele foi convidado e aceitou essa missão de trazer a terceira revelação bíblica. Esquecemos tanto de Kardec. Esse homem que lutou, que a gente viu na sua biografia, no seu filme, um resumo do resumo da sua vida. Quanto sofreu Kardec para trazer essa terceira revelação? Mas antes dele tiveram outros que não tiveram a mesma coragem. E ressaltando que Kardec não era médio ostensivo, que isso contou muito e que o facilitou
mesmo sem ter a mediunidade, há o entendimento do propósito do projeto pedagógico de Jesus. E nós somos multiplicadores do Evangelho de Jesus. E vamos a outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que também está dentro do estudo da noite de hoje. Lei de destruição. Será que nesse novo mundo, nesses tempos chegados, como se pregam, amedrontando os nossos irmãos, será que ele também não trará coisas boas, ou não já está trazendo como já trouxe? Onde não existiu antibiótico, surgiu a ampicilina. Hoje já existem tantos outros medicamentos, tantas terapêuticas, puxando a lata para a minha sardinha, a acupuntura, a massoterapia, as plantas medicinais que sempre existiu e voltará a existir, entre outras, a homeopatia, a fisioterapia que é espetacular, as cirurgias corretivas, reparadoras. Tudo faz parte dessa lei do progresso. E todos sendo agraciados por Deus e por Jesus. E auxiliado pelos Espíritos, que também um dia aqui estiveram, estudaram, evoluíram, e estão na espiritualidade, trabalhando e auxiliando por intuições aqueles que querem progredir junto à humanidade, trazendo ideias novas, novas tecnologias, a medicina sempre avançando, acalentando os nossos corações, as nossas dores físicas. Aí vem a doutrina espírita acalentar a nossa dor moral, que é o Evangelho de Jesus. E uma vez que estamos com dores, temos a medicina da terra para nos auxiliar. São diversas, os alopáticos, os mais naturais possíveis. Mas necessitamos de buscá-lo. Nada vai cair do céu. Uma amiga daqui de Garanhuns me ligou hoje, querendo que eu desse uma palavrinha agora há pouco, mas eu disse que ia fazer essa live, não podia socorrer, que sua vizinha lá no Rio de Janeiro está com grande desespero querendo suicidar-se, porque ontem o seu irmão foi fazer uma viagem a uma cidade próxima, levar os pais ao médico, foi o irmão, a irmã e os pais lá no seu veículo, a uma cidade próxima. Ela mora em Angra dos Reis, em uma cidade próxima, foram fazer um tratamento médico e alguns exames, etc. E a filha foi visitar uma amiga e o irmão foi dirigindo, os pais já até idosos. E no retorno desta viagem, colide com uma carreta, uma que carrega carro que a gente tem aqui, que vê todos os dias, cegonha, e todos os 4 desencarnaram e ela ficou sozinha. Por que eu trago aqui esse exemplo? Para a gente refletir, porque a morte não existe e a gente ainda não está preparado. Claro que o espírita deve se chocar, chorar, sentir saudades, mas com a certeza que aqueles espíritos não morreram, apenas deixaram o corpo físico pela necessidade da lei de causa e efeito. E essa filha, que ficou órfã de pai, mãe e irmãos, queria tentar um suicídio. Ainda chegou a amarrar um lençol para se enforcar lá no seu sítio. E os vizinhos correram, a socorreram, que foi necessário chamar o SAMU e essa irmã ser socorrida para não cometer o suicídio. Estou já vibrando, pedindo a Deus e aos espíritos amigos, ao seu anjo guardião, para que a nossa irmã não faça isso. Porque ela teve que passar por essa necessidade, por essa expiação. Daí a necessidade de compreender, não é só estudar e compreender. Por que Deus permitiu que os pais e os irmãos desencarnassem e ela ficasse sozinha? Tudo tem um porquê. E ela em breve compreenderá quando assim passar pelo fenômeno na morte. Mas vamos à questão 728, lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva.
na pergunta 728. Kardec pergunta: a destruição é uma lei natural? E os espíritos responderam: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres. Olha lá, o que a gente poderia trazer como exemplo nessa lei de destruição? A gente destrói uma casa, ali passa-se uma máquina, daqui a pouco a gente vai e faz um jardim, ou faz uma garagem, ou a gente vai fazer um curral, mas está sendo aproveitado. Ou não faz nada, destruiu a casa, vai construir outra em outro espaço, mas aquele espaço está sendo aproveitado pela natureza. Os pássaros ali deixarão os seus germes, as sementes, e ali nascerão novos frutos. Vem um tsunami, arrasta vidas, centenas e milhares de pessoas, e depois tudo se recompõe, que a gente viu agora há pouco, em Beirute. Tudo vem como experiência, como aprendizado lá em Beirute. A televisão não fala mais, a mídia, mas se falou bastante. Mas graças a Deus, foram um número pequeno, que eu esperava ali que tivesse sido dizimada mais de 5, 10 mil vidas, foram 100 e poucas, 200 vidas. Mas graças a Deus, mas aqueles tiveram que passar por aquele momento como prova de resgate. Alguns como missão, que pediu para passar. E por ter a dignidade, a moral, Deus assim permitiu. Porque muitas das vezes nós pedimos para passar por tais provas. E nem sempre somos atendidos. Porque Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças. Parece uma coisa banal, mas é um fato. E Deus nos conhece pelos nossos nomes na atual existência. E sabe de todas as nossas existências anteriores. Vamos à pergunta 737, que já é outro tema, flagelos destruidores, que a gente citou esses exemplos, o que acontece aí, os tsunamis, os maremotos, terremotos, esse acidente da irmã que seus pais e seus irmãos desencarnados e etc. Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Eis a pergunta de Kardec. E os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Olha lá, o aceleramento do progresso da humanidade, que é o que nós estamos ora passando. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Olha lá, a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Às vezes sofremos um acidente, passamos por uma patologia, passamos pela Covid, para fazermos a nossa reflexão, a nossa reforma íntima. E aí também iremos evoluir junto com a inteligência. Porque se observarmos, quantos foram dizimados pela Covid? Se a estatística é séria ou não, não cabe a nós julgarmos. Mas quantos? E aqueles que ainda hoje estão na linha de frente? Recebendo os irmãos chagados pela Covid, correndo riscos, mas doando-se por amor. Os que não se doam pelo amor, infelizmente, está ali não fazendo o seu papel real. Mas aí, como dizia Chico, é dele para com Deus. Já não temos o porquê julgá-los. Façamos cada um a nossa parte. Vós o julgais somente do ponto de vista pessoal e chamais de flagelos por causa dos prejuízos que ocasionam. Lá em Beirute, lá em Brumadinho, quando devastou aquelas vidas, aquelas casas, a gente julga, como ele está dizendo aqui, pelo ponto de vista do que chamais de flagelo por causa do prejuízo. Onde aí está o nosso materialismo, que nós não queremos perder nada, nem o carro, nem a própria vida, nem o relógio, nem isso, nem aquilo.
como já dissemos. Ainda somos completos e totalmente materialistas. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Vou repetir. São, na maior parte das vezes, necessário para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria em séculos. Estamos observando que realmente os tempos são chegados, que o progresso tem sido acelerado e a gente tem observado isso. O próprio Divaldo Franco diz e afirma categoricamente que o mundo está melhor, que o mundo melhorou muito, as pessoas estão mais solidárias, mais humanizadas. E hoje refleti, será que com a pandemia da Covid as pessoas de fato caíram na real? Particularmente falando, ainda vejo como muitos ainda não caíram na real. Mas acredito nas palavras de Divaldo quando ele diz que o mundo está melhor. E como está? Quando citamos aqui no início a ampicilina, os medicamentos, as terapêuticas outras, que citamos até a nossa prática, a psicologia, a acupuntura, né? A psicologia, o nosso irmão Geórgio, hoje inclusive é o dia dos psicólogos, eu o parabenizo aqui em nome de todos do nosso planeta, né? Mas temos a psiquiatria, temos aí várias terapêuticas. Isso é um avanço do progresso. Temos aí instrumentos outros, o carro, para nos locomovermos. Na espiritualidade tem o aérobus, mas aqui a gente tem o carro. Aqui a gente tem o celular, tem a bicicleta para se locomover. Aqui a gente tem as pernas para andar, onde muitos não as têm. Quando não já veio sem elas, perderam no seu curso por algum motivo, por alguma colheita que plantou no passado e se fez na necessidade de ter sido mutilada. Essa doutrina é magnífica, ela é maravilhosa porque ela nos dá o esclarecimento de tudo aquilo que passamos na Terra. E continuando no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, ele vai dizer assim: na marcha do progresso. 780, Kardec pergunta: o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual, moral é acompanhado do intelectual, e sua consequência é sua consequência a resposta, mas nem sempre o segue imediatamente. Que a gente falou no início. Muitas das vezes desenvolvemos a inteligência, mas não desenvolvemos a moral. Há espírito que já vem com os dois. Então que a gente possa, a cada dia, desenvolver essa inteligência e essa moral juntas. Até para, quando voltarmos para casa, galgarmos um lugarzinho melhor. E ao retornarmos, trazermos uma bagagem ainda muito melhor do que a que já levamos. Porque ele disse aqui, como lá na Gênesis nós lemos, que os espíritos encarnados e desencarnados têm a chance de progredir, ora encarnado e ora desencarnado. Isso é espetacular. As nossas irmãs, co-irmãs religiosas, né, as demais religiões, ainda não prega essa terceira revelação. Mas como já dissemos, que o Espiritismo é o futuro das religiões, onde haverá um só pastor, um só rebanho, uma só língua, uma só nação, e todos adorando o mesmo Deus. E todos amando, respeitando, mas isso já lá no mundo dos ditosos que a gente falou. No de regeneração haverá menos mal na Terra, mas o mal é o remédio, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo. O mal e o remédio. Porque é através do mal que a gente vai chegar ao remédio, ao consenso do porquê está ali prostrado, doente, se resignando,
sendo resiliente, com empatia, aceitando os desígnios de Deus, que ora estamos colhendo aquilo que plantamos. E na pergunta 780A, Kardec pergunta: com o avanço intelectual, pode gerar o progresso moral? Com o avanço intelectual, pode gerar-se o progresso moral? E os espíritos responderam: ao fazer compreender o bem e o mal, que a gente acabou de falar, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Muito será cobrado a quem muito se doou. Então a gente pode sim desenvolver, já que estamos com certa inteligência, só sei que nada sei, mas tem um pouquinho de inteligência, mas buscando essa moral para que ela caminhe junta. Mas como ele citou que tem um livre-arbítrio, que a gente pode falhar, fadar, pode mudar o nosso curso. O bom é que a gente esteja sempre em vigília para que a gente possa seguir o curso certo. Mesmo que seja em linhas tortas, mas com a cabeça erguida. Que eu vou tirar essas linhas tortas como exemplo às vicissitudes da vida que necessitamos passar. E na pergunta 784, que a gente vai voltar para a Gênese, que o tempo está chegando, ele vai perguntar: a perversidade do homem é muito grande, não parece recuar em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E a gente já disse a resposta de Divaldo Franco: engano vosso. Observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige abusos. Já citamos exemplos aqui. É preciso o mal chegar aos extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Vou repetir. É preciso o mal chegar a extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. A gente está buscando essa reforma, porque a gente está vendo o mal avançando, mas que o bem está o vencendo. Se formos trazer aqui as cruzadas, se formos trazermos aqui os acontecimentos do passado que não convém mais, temos que viver o agora, daqui para frente, com a nova geração, veremos justamente o que já dissemos, o avanço. E esse avanço tem ocorrido, inclusive, progressivamente, para que possamos caminhar lado a lado com essa doutrina maravilhosa, com os preceitos, a pedagogia de Jesus. E aqueles que fadarem, muitos terão a oportunidade, está lá em Obras Póstumas, na parte que fala de regeneração, que ele vai dizer que muitos voltarão, os que ora estão encarnados, mas muitos não retornarão mais à terra. Daí Jesus dizia: os mansos herdarão a terra. E é verdade. Então vamos ser mansos para que possamos voltarmos. E eu quero voltar aqui próximo de muitos de vocês. Norma não precisa nem escutar mais isso, que eu brinco muito com ela. E digo que quero voltar próximo de Norminha, como de muitos de vocês aí. Claudivan, Ceci, meu amigo Airon, que está aí também na sala. E a necessidade se faz jus. É a hora é agora. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, lá na Gênese, na questão de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral, sempre botando a moral em foco. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que lhes fazem a maior oposição nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto
e viverá na história como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Que já dissemos que não podemos mais viver o preconceito de intolerância religiosa, de casta, de etnia, de sexualidade. Quem somos nós aqui para tirarmos pedra quando Jesus dizia: aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos foram se recuando, depois os mais jovens, e ali fica Jesus com a mulher adúltera. E ela diz: e tu, Senhor? Ele diz: quem sou eu para te condenar? Onde estão eles? E ela, quando olha, não vê de mais ninguém. E Jesus diz: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E a gente continua, entre aspas, pecando, melhor dizendo, se endividando, e as dívidas aparecendo, não só as dívidas do dia a dia do cartão de crédito, das contas a pagar, que faz parte, é a lei do progresso. Precisamos do salário, o salário do pecado é a morte, que está lá no Evangelho, está certíssimo, só que com o entendimento espírita, dessa terceira revelação bíblica, e é uma pura realidade. Eu não vou mais me estender aqui no assunto, mas eu vou tentar ler só uma parte aqui da nova geração. Deixa eu ver aqui que a hora está chegando. Na nova geração ele vai dizer assim: a terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Virão novos fenômenos, virão novos cataclismas, novas pandemias, mas não vai dizimar-se de uma só vez a humanidade. Isso não existe, o mundo nunca vai acabar. Se ele está na lei do progresso, se ele é para progredir como já está, nunca vai se apagar. Ele sempre vai existir até o mundo ditoso, onde perderemos o corpo físico, onde perderemos toda a materialidade da Terra e seremos um mundo como os mundos já existentes no plano espiritual. Mundos esses que não necessitam mais desse corpo físico. Mundos esses que vestiremos a veste nupcial que a Bíblia fala, a veste nupcial. E para encerrar, no finalzinho ele vai dizer aqui, da nova geração: para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Nada disso retornaremos, sim. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão envoltório, ele não tem as mesmas consequências e não lhes causa o menor medo. Compreende-lhe o objetivo e sabe que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que de uma forma e de outra é necessário sempre chegar lá. Eis aí o nosso estudo, meus irmãos. A hora está chegando e vamos aqui só citar uns tópicos, porque eu penso que a primeira live aqui que eu faço no Facebook, a outra eu fiz no Instagram, para a instituição de Itambé, 1 hora que eu não determinei, mas eu acho que é isso também. Na definição de Platão, sabedoria é aprender a morrer, viver para aprender a morrer. Sêneca dizia: vai dizer a vida nada mais é do que meditação da morte. Viver a vida nada mais é do que a meditação da morte. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e vive em mim, jamais morrerá. Aí Paulo vem e diz assim, em suas cartas lá no Apocalipse: a morte é a única inimiga a ser vencida. E nós precisamos disso para vencê-la. Aí vem Kardec em O Livro dos Espíritos e vai dizer: o Espiritismo matou a morte. Esse é o convite. Os mansos herdarão a terra. O orgulho, o egoísmo, a vaidade ainda é latente em nossos corações. Mas, com certeza, um dia chegaremos lá, como diz a música, um dia seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar. Assim podemos dizer que
De fato, são chegados os tempos e esse é o momento para ser refletido e buscarmos a nossa reforma íntima para vivermos a nova geração. Muita paz, muita luz. Obrigado pela paciência de ter nos escutado, de ter nos dado esta oportunidade ímpar de estarmos aqui unidos e reunidos em um só pensamento. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. O trabalho é muito extenso, mas eu acredito que deu para que vocês pudessem entender um pouquinho do que são os tempos chegados, do que são a nova geração. Que nós não viemos aqui só para sofrer, nós viemos aqui para sermos felizes. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade ímpar e grandiosa de estarmos aqui unidos e reunidos com os irmãos encarnados e desencarnados. Te agradecemos e abençoa cada um de nós aqui, homens e espíritos, a minha casa, este recinto no qual me encontro, toda a nossa Goiânia, todo o nosso estado, todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta, Senhor. Onde há dor, onde há guerra, aqui, Senhor, te entregamos. Te entregamos essa família que desencarnou em coletividade, acalenta aquela filha que ficou órfã de pai e irmãos. Assim, abençoa cada um de nós que vem à nossa mente, as pessoas que queremos que sejam abençoadas. Aqui findo, ó Mestre, agradecendo à Associação Espírito Caminho da Luz por esse momento grandioso. Muita paz e muita luz e que Jesus nos abençoe. Namastê.